castelo forte é o nosso Deus. Eu quero convidá-los a abrir as Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Atos, capítulo de número 19. E eu vou ler do verso 1 ao verso de número 6. Atos, capítulo de número 19, verso 1 ao verso 6. E diz assim a palavra do Senhor nesta oportunidade. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Trecho da palavra do Senhor, narrativa de Lucas, dentro da realidade que descreve o livro de Atos, né? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, rogamos a Tua bênção. Cremos que o Senhor está aqui, porque quando 2 ou 3 se reunirem em Teu nome, ali o Senhor estaria, conforme a Tua palavra nos ensina. Somos mais que isso. E cremos, portanto, na presença do Pai, do Filho e da bendita presença do Teu Santo Espírito sobre nós. E rogamos a Tua bênção, a despeito de sermos vasos falhos e pecadores. Vasos, ó Deus, que precisam ser dia a dia restaurados pelo Senhor e pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Usa o Teu servo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala nesta noite, tem o tema: a imprescindível obra do Espírito Santo sobre a igreja. Por que falar do Espírito Santo numa ocasião como esta? Nós comemoramos cerca de mais de 30 dias atrás a Páscoa. Você se lembra que a Páscoa se deu mais ou menos entre o dia 11 e 12 de abril, e acontece que 50 dias após a Páscoa há a menção acerca da descida do Espírito Santo na narrativa bíblica. 50 dias depois da Páscoa houve a manifestação do Espírito de Deus definitivamente sobre a vida dos homens. Então, se a gente pensar no calendário litúrgico, nós hoje estamos focados para a obra do Espírito Santo, tal qual naqueles dias em que Jesus passou pela Via Crucis, ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos e posteriormente ele derrama do seu Espírito sobre a sua igreja. Então, nós estamos seriamente pensando nesse tema nesses dias. Irmãos, o apóstolo Paulo nos dá, Lucas nos dá uma ênfase nesse texto quando ele fala no verso 2, ele faz uma pergunta quando Paulo está chegando à cidade de Éfeso, depois de algumas viagens missionárias, e Paulo faz a seguinte pergunta: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? É uma pergunta retórica, mas é uma pergunta que ecoa sobre os nossos dias.
Falar sobre a obra do Espírito Santo me estimula particularmente muito. Em 1997, tive a oportunidade de conhecer as igrejas presbiterianas da Coreia do Sul. E as igrejas da Coreia, elas são hoje a maior referência de uma igreja viva, uma igreja dinâmica, missionária, uma igreja comprometida com a obra, comprometida com o reino, de influência social, de influência espiritual, de desbravamento em missões. E algo que me espantou ali, ver não somente um crescimento qualitativo, mas um crescimento quantitativo daquelas igrejas, onde tive a oportunidade de ver igrejas presbiterianas como a nossa, igrejas com 30 mil membros, igrejas com 50 mil membros, uma igreja metodista com 80 mil membros, a igreja Yoido Gospel Church, situada na ilha de Ioido, com cerca de 700 mil membros, com cerca de 7 cultos no domingo. O templo era um verdadeiro estádio para nós aqui, com quase 25 a 30 mil pessoas, e os cultos lotados, e as pessoas numa devoção intensa diante do Senhor. E isso me impressionou consideravelmente. No nosso país, a igreja presbiteriana adentrou a nossa terra em 1859 com Archibald Green Simonton, ou seja, nós estamos aqui há 161 anos. Na Coreia, a igreja ela se estabeleceu praticamente depois da Guerra das Coreias, entre 50 e 53. Então você vai observar que tem um tempo muito menor do que o nosso. E nós aqui talvez não cheguemos a uma casa de talvez 1 milhão de membros, talvez não cheguemos a isso. E na Coreia do Sul, quando a gente esteve ali, a gente teve a oportunidade de ver um país com 45 milhões de habitantes, 12 milhões e meio eram evangélicos, eram cristãos, e 9 milhões e meio eram presbiterianos. E desses 9 milhões e meio de presbiterianos, todos com uma influência social e espiritual tremenda. O primeiro-ministro, os ministros, o presidente, todos tinham de alguma forma uma vivência nas igrejas, e muitos deles eram inclusive presbíteros das igrejas nossas ali. Presbíteros que eram ministros, presbíteros que serviam socialmente, que tinham uma influência muito interessante. Aí o que mais me impressionou é o fato de que nós temos a mesma teologia, nós temos a mesma compreensão bíblica, mas algo distingue a igreja da Coreia, porque eles são muito voltados à oração e, ao mesmo tempo, uma compreensão muito mais intensa dessa vivência da vida espiritual, de uma dependência do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. Isso realmente nos traz um impacto tremendo, porque temos a mesma compreensão bíblica, mas o que está acontecendo? E na minha limitação, na minha frágil percepção, eu vejo que a grande diferença entre eles e nós, que nós somos muito voltados para a música e eles são mais voltados para a oração. Nós somos muito mais voltados para a noite, eles são voltados para a madrugada. Mas a Bíblia é a mesma e o Deus é o mesmo. Mas, ao mesmo tempo, nos faz pensar sobre essa busca, porque a vida de oração nos leva a uma comunhão mais profunda com a obra do Espírito Santo de Deus. E introduzindo esse assunto, que eu gostaria de pensar sobre o que Atos capítulo 19 nos ensina. O apóstolo Paulo, na sua primeira e segunda viagem missionária, não tinha passado pela cidade de Éfeso. Posteriormente, na sua terceira viagem, é que ele passa pela cidade. E antes que Paulo chegasse a Éfeso, havia passado por Éfeso um fervoroso missionário, Apolo, eloquente, poderoso para instruir, fervoroso de espírito, ensinava com precisão
as Escrituras. Até na última sexta-feira, quem acompanhou a live que eu fiz, numa descrição dizendo que todo o crescimento vinha do Senhor. Paulo havia semeado, plantado, Apolo havia regado, mas o crescimento vinha do Senhor. É esse mesmo Apolo que é citado agora, é esse que passa por Éfeso e de alguma forma ele prega ali a palavra do Senhor. Passando por ali, além de encontrar-se com Apolo, o apóstolo Paulo se encontra também com alguns discípulos que afirmaram terem sido batizados pelo batismo de João. Mas quando Paulo lhes perguntou se haviam recebido o Espírito Santo quando creram, a resposta foi negativa, a ponto de, dentro da igreja, desse contexto de Éfeso, dizer aqui o texto, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então vejam que há algo seríssimo aqui acontecendo, né? E aí, nesse contexto, irmãos, há uma preocupação. E aí, sobre essa preocupação que para a nossa reflexão nesta noite, sobre a imprescindível obra do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Paulo viu a necessidade de não somente instruir, mas de ser instrumento do Senhor e para rogar para que o Espírito de Deus atuasse sobre a vida daquelas pessoas. Então, a imprescindível obra do Espírito Santo implica em 3 aspectos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta hora. Primeiro deles, a obra do Espírito Santo é imprescindível para a conversão. Paulo havia passado, como disse em Éfeso, 20 anos depois do Pentecostes. 20 anos depois que o Espírito Santo tinha sido derramado. Ou seja, havia se passado 2 décadas em que algumas pessoas alegavam ser cristãs sem ter qualquer tipo de experiência nesse aspecto de convencimento da obra do Espírito Santo sobre as suas vidas. Eles não sabiam que para ser cristão, para ser um seguidor de Jesus, era preciso ter esse convencimento da obra do Espírito Santo sobre as suas vidas, porque Jesus nos ensina em João 3,6, né? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí ele fala: importa-vos nascer de novo. Então, a Bíblia nos ensina isso. João capítulo 14, verso 6, o próprio Jesus fala assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque nem o vê e nem o conhece. Então, o próprio Jesus, anunciando a importância da obra do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Porque ele diz: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito, aí sim é Espírito. Ele fala: importa-vos nascer de novo. Então, a presença de Paulo naquele contexto foi de suprema importância, porque Paulo vem, de alguma forma, ser instrumento de Deus, não somente para falar da obra do Espírito Santo, mas para rogar a Deus que Deus derramasse do seu Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas. João capítulo 16, verso 7, o próprio Jesus havia dito: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu o enviarei. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o próprio Jesus falando da imprescindível obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai convencer-nos do pecado. Sabe por quê, meus irmãos, queridos, pessoas que nos assistem? Porque nós não gostamos que ninguém aponte os nossos erros. Você não gosta de que alguém aponte os seus erros, as suas falhas, os seus defeitos, quando não dentro de um contexto de relacionamento, marido e mulher, pais e filhos. Quando alguém aponta o defeito, logo vem uma briga, logo vem um atrito, logo vem uma confusão, porque nós não gostamos de que as pessoas apontem os nossos defeitos. Mas o Espírito Santo, ele aponta os nossos pecados.
Mas quando ele aponta de maneira tão convincente que nós não temos como não nos humilharmos diante do cenário em que ele mostra o quanto errado nós estamos, o quanto distante nós estamos do Senhor. E é nesse sentido que, já que nós não gostamos que alguém aponte os nossos erros, os nossos defeitos, o Espírito Santo faz esse trabalho. E aquelas coisas as quais nós falamos, fazemos e pensamos que ninguém vê, que ninguém sabe, mas ele convence, ele mostra o erro. O Espírito Santo nos convence da justiça, ou seja, nos mostra que nossa justiça são como o trapo de imundícia. Aquilo que você faz achando que é o mais correto, a Bíblia fala que na perspectiva humana é um mero trapo de imundícia, é um pano sujo. Mas quando nós compreendemos a justiça de Deus aplicada em Cristo Jesus, aí nós vamos compreender o amor do Senhor Jesus por cada um de nós, o amor de Deus por nós. Essa é a justiça perfeita, a justiça em que leva o Filho de Deus à cruz para expiar os nossos pecados, livrar-nos de toda a condenação, absolver-nos de toda a culpa, trazer paz ao nosso coração. E a única atitude que temos que ter é crer na eficácia e no poder do nome e do sangue precioso de Jesus. Então, nesse sentido, meus irmãos, o Espírito Santo ele vem nos convencer disso, do pecado, da justiça, vem nos convencer do juízo, da ira vindoura, nos lembra de que haverá um dia onde haverá a prestação de contas, a sentença, a condenação ou a absolvição. E sabe o que estava acontecendo? Muitos que estavam dentro desse contexto de Éfeso não sabiam nem que existia a pessoa preciosa do Espírito Santo. É bem provável que nos nossos dias também, muitas pessoas também estejam ignorantes a obra do Espírito Santo tal qual naquele contexto. Quando alguém possa fazer a seguinte pergunta: olha, porventura vocês creram quando vocês conhecem a obra do Espírito Santo? Vocês foram tocados pela obra do Espírito Santo? É bem provável que muitas pessoas não consigam responder claramente acerca desse convencimento da obra do Espírito Santo. E é por isso que é importante nós observarmos nas Escrituras o que a Bíblia vem nos ensinar sobre isso. Então, essa narrativa bíblica, ela pode ser uma realidade na vida de muitas pessoas que estão fora da igreja, mas também dentro das nossas igrejas. Pessoas que se acostumaram com as coisas de Deus, pessoas que se acostumaram com a vida litúrgica, mas talvez não tenham uma convicção profunda da salvação, de que Deus os salvou, de que Deus os livrou da ira por conta da sua graça e da sua misericórdia. É imprescindível a obra do Espírito Santo para a salvação. Segundo, a imprescindível obra do Espírito Santo para a capacitação de uma vida santificada. A imprescindível obra do Espírito Santo para a capacitação de uma vida santificada. Diz o texto aqui, irmãos, que impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E a palavra Espírito Santo nos ensina o seguinte: o fôlego de Deus veio sobre eles. Porque até então só tinha o fôlego de Adão, só tinha a natureza pecaminosa, só tinha a natureza adâmica caída. Mas agora aqueles homens puderam receber do Espírito Santo. Que dificuldade aqueles discípulos da cidade de Éfeso teriam? Certamente era muito difícil para eles lidarem com a sua própria religiosidade, lidar com as próprias tentações, lidar com os conflitos da sua época, lidar com os seus próprios pecados, porque quem não tem o Espírito de Deus não tem como lutar contra o pecado. Presta atenção no que eu estou dizendo. Presta atenção. Quem não tem o Espírito de Deus não tem como lutar contra o pecado. Não tem como.
Como vencer inimigos tão sutis e tão poderosos sem ter sobre si a natureza de Deus? Sem ter sobre si a presença de Deus. Então, sem a obra do Espírito Santo, queridos, não tem como nós lutarmos contra o pecado. Duas palavras são importantes para que a gente compreenda isso. A regeneração, ela precede a santificação. Então, traduzindo, não tem como eu me santificar se antes eu não passar pela conversão. Muita gente quer se santificar, mas não se converteu. Não abriu o coração para Cristo. Não mudou o coração de pedra para um coração de carne. Não teve essa transformação do novo nascimento. E quando não se tem um novo nascimento, não tem como lutar contra o pecado, porque você está chafurdado no pecado. Então, a regeneração, o ser gerado de novo, precede, é o passo primeiro. E após a regeneração, vem todo um processo de santificação das nossas vidas. É fato que na regeneração nós somos regenerados para a salvação eterna. Mas na nossa caminhada cristã, dia a dia, nós precisamos lutar contra o pecado. Mas muitas pessoas podem estar vivendo uma vida em que não passaram pela regeneração e querem lutar contra o pecado. O máximo que vão conseguir é serem pessoas que talvez sejam religiosas, legalistas, uma boa moral, mas não são salvos e não estão santificados. Por isso é imprescindível. A palavra imprescindível diz, é essencial. Significa, não há como nós pensarmos em vida cristã sem homens e mulheres regenerados. Não há como nós pensarmos em vida cristã sem homens e mulheres transformados que agora vão buscar a santificação para as suas vidas. Portanto, não há como santificar sem antes se converter. Não há condições de alguém santificar-se sem antes se converter de fato a Cristo. E muitos não conseguem uma vida espiritual constante diante de Deus porque querem vencer o pecado na base das suas próprias forças. E é por isso que caem de novo, porque muitas vezes as pessoas não são genuinamente convertidas, porque não foram convencidas da obra do Espírito Santo sobre as suas vidas. O Espírito Santo nos traz de volta a Deus, mas ele nos santifica para Deus também. Só temos capacidade para lutar contra o pecado à medida que o Espírito Santo já tenha feito uma grande obra em nossas vidas e a partir daí capacitar-nos para dizer não ao pecado e dizer sim a Deus. Sem o Espírito de Deus, resta-nos apenas a velha natureza e o que ela deseja é simplesmente pecar. Sem o Espírito de Deus só resta a velha natureza. Está vendo? E o que me chama a atenção, tal qual eu falei na introdução desta fala, quando você liga oração com uma vida espiritual, saudável, madura, não tem como você não ser instrumento de Deus para levar a palavra, não tem como uma igreja, como crentes, não serem fortalecidos quando tem oração com uma vida ligada, conectada a essa obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que santifica o crente, é Ele que nos separa do mundo, é Ele que atesta a nossa filiação em Cristo, é Ele que nos capacita para uma vida espiritual madura e na plenitude de Deus. Depois da conversão, o caminho do crente é buscar a plenitude. Efésios 5:18 fala, enchei-vos do Espírito. Há pessoas que têm conhecimento de muitas verdades bíblicas, mas não evidenciam em suas vidas uma vida cheia do Espírito de Deus. São incapazes de agirem como espirituais, apesar de todo um conhecimento que possuem, de toda uma percepção de informações que possuem,
Porque sem o Espírito Santo não tem como a gente viver intensamente a verdade na sua plenitude. É por isso que é imprescindível essa obra do Espírito Santo. Isso significa que, mesmo que alguém possa argumentar e refletir de maneira indutiva as opiniões bíblicas e doutrinárias, e não manifestar nenhuma virtude do Espírito Santo. É triste isso, mas pode acontecer. Para Paulo, não adiantaria nada aqueles discípulos em Éfeso se não experimentassem uma ação poderosa do Espírito de Deus sobre as suas vidas. E é por isso que ele escreve em Efésios capítulo 5, 18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Pleroma, enchei-vos do Espírito. Então, o propósito de Deus, de uma vida plena do Espírito, é uma vida santificada diante de Deus. Por isso é imprescindível. Então, nesses tempos em que nós estamos passando, de pandemia, de tantas informações, tribulações, dificuldades diversas, Deus não exclui a necessidade, primeiro, da sua regeneração, de você passe pelo novo nascimento, e de que Deus espera que você santifique a sua vida. E isso é obra do Espírito Santo. Isso igreja nenhuma faz, homem nenhum faz, mas Deus, mediante o seu poder e a sua graça, pode fazer nas nossas vidas. É por isso que é imprescindível, essencial. É como nós cantamos, como o ar que nós respiramos. Nós precisamos que o Espírito Santo nos dê esse fôlego, e esse fôlego santo, que nos capacita a lutar contra o pecado, a lutar contra o mal, e não permitir que o mal domine as nossas vidas, não permitir que a velha natureza domine as nossas vidas. Nós estamos na dispensação da graça, onde o Pai planejou, onde o Filho executou toda a sua obra, continua trabalhando até agora, mas agora é um tempo em que o Espírito Santo está nos moldando, trabalhando as nossas vidas, desejando trabalhar sobre cada um de nós. Terceiro e último aspecto desta palavra: a imprescindível obra do Espírito Santo que capacita a sua igreja, a igreja de Cristo, com dons para servir ao Senhor e servir com alegria. Diz o texto aqui que veio sobre eles o Espírito Santo. Aqui tem um aspecto de glossália, que é a manifestação do dom de línguas naquele contexto. Não é isso que eu quero focar. Mas eu quero que você entenda que, tal qual Atos 2, que nos ensina que quando o Espírito Santo foi dado, veio sobre cada um e desceu sobre cada um como língua de fogo. E cada um foi impactado desse fogo que purifica, desse fogo que se alastra, desse fogo que incendeia. E esse fogo que se alastra, que incendeia, capacita os crentes a fazer a obra do Senhor, a cumprir a sua missão, cumprir a missão que o Senhor nos deu. Então, é importantíssimo nós entendermos isso, irmãos. João Calvino, nas Institutas da Religião, volume 3, capítulo 1, diz assim: nada de absurdo é atribuir ao Pai louvor de seus dons, nos quais é o autor, e todavia atribui-se esses mesmos dotes a Cristo, em quem foram entesourados os dons do Espírito, que haja de prodigalizar, ou seja, de gastar com largueza, de distribuir abundantemente aos seus. Por isso, convida a si a todos os que têm sede, que bebam. É uma palavra de João Calvino. É uma expressão até bem erudita, né? Mas ele está dizendo assim: olha, o Pai concedeu ao Filho poder, e o Filho tem poder para distribuir dons, capacitar os servos, capacitar a cada um para servir ao Pai. Isso de maneira livre, de maneira total, de maneira abundante. É por isso que Jesus também nos chama a viver essa vida abundante com Ele, João 10, 10. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele não é monopolizador.
O Espírito Santo é dado, ele é distribuído. E distribuído para capacitar cada um de nós para servir ao Senhor. Nós temos descrições bíblicas que Deus chamou alguns para apóstolos, pastores, profetas, mestres. Nós temos a descrição que o Senhor chamou alguns para evangelistas, para dons de misericórdia, dons de ajuda, dons de liderança, dons de contribuição, para consolar. São vários dons que são distribuídos aos crentes, para que os crentes possam, no uso, no exercício desses dons, edificarem uns aos outros e glorificarem a Deus através das suas vidas. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um para um fim proveitoso, um fim útil. Então, você não recebeu o Espírito Santo de Deus para ficar tão somente naquela chama apagadinha, mas você recebeu o Espírito de Deus para que você lute contra o pecado, para que a sua vida seja purificada e para que você seja instrumento de Deus para comunicar as verdades de Deus para outras tantas pessoas que carecem ouvir do Evangelho. A Bíblia nos ensina, Lucas capítulo 3, verso 21 e 22, Lucas, o médico, registra, e aconteceu que quando Jesus foi batizado, ali o céu se abriu, e ouve-se uma voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando o Espírito de Deus manifestado sobre a vida de Jesus, Deus está dizendo, eu tenho prazer, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Lucas capítulo 4, verso 18, vai nos instruir que o Senhor Jesus, quando tomou o livro, uma citação de Isaías que foi lido aqui no início do nosso culto, quando o Senhor toma o livro e fala assim, porque o Espírito do Senhor veio sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para evangelizar, para libertar cativos, para restaurar e dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 6 fala que sobre Jesus, que estava cheio desse Espírito, dele saía poder. Mateus capítulo 7, 29 fala que ele ensinava com autoridade e não como os escribas, porque quem está cheio do Espírito Santo de Deus tem uma vida diferente, tem uma postura diferente, tem um comportamento diferente, porque foi marcado, foi selado pelo Santo Espírito da promessa. E lamentavelmente aqueles homens de Éfeso não tinham, nem sabiam. E é bem provável que nos nossos dias haja muitas pessoas que não sabem e não foram impactadas por essa obra do Espírito Santo. João Calvino ainda diz, como na pessoa de Cristo achamos perfeita a salvação, para que nos tornemos participantes dela, batiza-nos Ele no Espírito Santo e no fogo, iluminando-nos a fé de seu Evangelho, e assim regenerando-nos a fim de que sejamos novas criaturas, purificados das impurezas profanas. A Deus nos consagra por templos santos. Ou seja, o Senhor Jesus nos chama, e nesse chamamento Ele nos capacita com o seu Espírito Santo para a salvação, para a santificação e para servirmos ao Senhor. Além de Jesus, muitos homens sérios tiveram um grande compromisso com a obra do Espírito Santo. E essa obra era imprescindível em suas vidas, bem como em suas igrejas. Eu cito George Whitefield, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder do Senhor. John Wesley, os irmãos Wesley, John Wesley, Charles Wesley, homens que foram impactados a despeito de terem uma visão metódica da vida, de serem muito sisudos quanto a isso, mas o resultado foi positivo.
Eram homens que lutavam contra o pecado, que lutavam contra a carne, lutavam contra todo o mal e viviam uma vida de intensa presença do Espírito Santo sobre as suas vidas. Nós, Igreja Presbiteriana, nós temos a figura de Jonathan Edwards, um homem de Deus que num contexto de secura, de deserto espiritual na igreja americana, Deus levanta Jonathan Edwards, um homem que tinha erudição, que se ocupava com as escrituras, mas também tinha uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E quando esse homem se levanta para pregar o seu famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, esse homem prega com autoridade, prega com poder, de tal maneira que as pessoas que ouviam a palavra de Jonathan Edwards, elas se inclinavam, elas se ajoelhavam, alguns dizem que até gritavam de tamanho pavor da presença de Deus, do reconhecimento da iniquidade deles, do pecado deles, porque, queridos, quando alguém é levantado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, para levar a palavra e para convencer os pecadores acerca da sua condição, e o Espírito de Deus atua, não há como nós não sermos transformados. É imprescindível nos nossos dias que nós sejamos uma igreja onde cada crente tenha a preocupação de Efésios 5:18. Se você não for cheio do Espírito Santo, você vai ser cheio de você mesmo. Se você não for cheio do Espírito Santo, você vai ser cheio de ideias do mundo. Se você não for cheio do Espírito Santo, você vai deixar com que o mundo domine seus pensamentos, seus comportamentos. Se você não for cheio do Espírito Santo, essa cosmovisão pagã vai roubar de você a palavra preciosa e a devoção a qual Deus espera que você tenha. Se você não for uma mulher cheia do Espírito Santo, você não vai conseguir lidar com essa natureza adâmica, pecaminosa, presente na sua vida, lidando com várias circunstâncias. Se você não for um homem cheio do Espírito Santo, o pecado vai dominar a sua vida. Então nós não temos uma segunda opção. Para quem se converteu, para quem foi chamado para servir o Senhor, o chamado é: viva uma vida cheia do Espírito Santo, porque estar debaixo da obra do Espírito Santo é imprescindível para uma igreja forte, como a igreja que eu vi na Coreia nos tempos que eu fui ali. Hoje, lamentavelmente, nós temos muitas igrejas fracas, muitas pessoas abandonando a fé. Tive informação de alguém muito próximo a mim que agora voltou para o romanismo. Muitas pessoas entrando em desespero. Alguns dias atrás, mais um pastor suicidou. Famílias inteiras entrando em estado de angústia. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos cheios da presença do Espírito de Deus, o Senhor nos protege disso tudo. Não que isso não possa acontecer, mas o Senhor nos protege, ficamos mais seguros, abrigados pelo Senhor. E é exatamente nesse sentido que Paulo tem aquela preocupação. Disseram os discípulos: nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Agora, qual é o seu envolvimento com a obra do Espírito Santo? Hoje ele é o único representante de Deus aqui na terra, agindo poderosamente, agindo da mesma forma que lá no contexto de Atos, convencendo homens do pecado, da justiça e do juízo. E você nesta noite está sendo desafiado a abrir seu coração e rogar, e ao mesmo tempo rogamos a Deus que Deus, mediante o seu Espírito, trabalhe na sua mente, nas suas emoções, na sua vontade, para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, para te trazer de volta à presença do Senhor, para quebrantar seu coração e para que, sobretudo, a sua vida seja diferente por conta da presença do Espírito de Deus sobre a sua vida. Concluo algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Você já experimentou a conversão que é resultado da obra do Espírito Santo? Em dias de pandemia, Deus converte
corações também. Ou você acha que não? Porque o Espírito Santo é livre. Onde é que você esteja, ele pode estar aí atuando na sua vida. Você já foi convencido do Espírito Santo a ponto de ter uma convicção da sua salvação? Segundo, você tem vivido uma vida santificada e cheia do Espírito após a conversão? Ou você deu lá um tempo na sua santificação, um tempo na sua devoção, já que está tudo parado, pastor, eu parei tudo, não oro, não leio a Bíblia, já que tudo parou? Não é assim. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida de santificação, a sua luta contra o pecado? Igualmente, qual o dom que Deus lhe capacitou para que você possa servir a Deus, se sentir importante no corpo e ao mesmo tempo glorificar o Senhor através disso? Porque o Senhor capacitou você no dia da sua conversão para servi-lo. Talvez até você possa desconhecer esse dom, mas o fato é que Deus nos capacita para servi-lo. Não só para ouvir a palavra, mas praticarmos essa palavra com capacitações as quais Ele nos dá para servirmos a Ele com alegria. Hoje, você está sendo desafiado. Você já tem conhecido essas obras de Deus através do seu Espírito em sua vida? Ou será que está agindo tal qual os Efésios? Senhor, eu não sei, eu não conheço, eu nunca ouvi. Hoje você não pode dizer que desconhece ao menos um ponto de vista bíblico do que o Espírito Santo deseja fazer na sua vida. Primeiro, converter seu coração a Cristo. Segundo, santificá-lo, para que você possa estar livre do domínio do pecado dia após dia. Processo. Terceiro, capacitá-lo para que você possa servir o Senhor e as pessoas com seus dons espirituais. Hoje você pode não mais ter aquele argumento: puxa vida, eu nunca ouvi falar da obra do Espírito Santo. E quando nós oramos pela conversão das pessoas, nós oramos não para que haja um convencimento humano, de argumento humano, acerca daquilo que Deus faz. Mas oramos para que o Espírito Santo trabalhe no coração das pessoas, para que convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Para que o Espírito Santo console tantas e tantas vidas que hoje estão espalhadas pelo mundo afora, em estado de angústia por conta desse tempo presente. Estamos hoje orando a Deus, para que Deus possa nos abençoar e abençoar a sua vida. Moody, um grande avivalista do século passado, ele disse o seguinte: tiraríamos diante de nós muitas nuvens sombrias, se tão somente deixássemos o Espírito de Deus ser o nosso conselheiro e guia. Eu vou repetir a frase. Tiraríamos de diante de nós muitas nuvens sombrias, se tão somente deixássemos o Espírito de Deus ser nosso conselheiro e guia. Spurgeon, grande pregador, ele disse: se não tivermos o Espírito de Deus, é melhor fechar a igreja e pregar cruzes na sua porta, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós. Meu desejo é que você possa ser impactado pela obra do Espírito Santo. E quando impactado pela obra do Espírito Santo, você será uma nova criatura. Aí, a grande diferença. Paulo fala que o próprio Espírito Santo, ele vai testificar no seu espírito que você pertence a Deus, que você é do Senhor, que você tem um Senhor que cuida e abençoa a sua vida. Que Deus possa, portanto, nos abençoar, que você possa, ao ouvir esta mensagem, se não é convertido, falar: Senhor, entra no meu coração, me traz esse convencimento. Se você já é convertido e está vivendo uma vida relapsa, peça ao Senhor que santifique a sua vida, que lhe traga de volta. E se você não tem sabido como servir ao Senhor através de dons, fale: Senhor, me mostra como é que o Senhor quer que eu lhe sirva. E certamente o Senhor administrar ao seu coração, usando pessoas inclusive, para que você possa saber como servir o Senhor através de seus dons, através do seu ministério na vida das nossas igrejas.
Vamos orar e assim a gente vai estar encerrando o nosso trabalho nesta noite, rogando que Deus nos abençoe. Ó Pai Santo, sabemos que o Senhor já nos deu do Teu santo e glorioso e majestoso Espírito Santo. Nós cantamos muitas vezes que fluirá como um rio, como a chuva cairá, qual orvalho sobre os montes e vales cobrirá. E a glória do Senhor por fim se derramará e o Espírito Santo virá. Na verdade, o Espírito Santo já veio, mas ele pode vir todos os dias, a cada necessidade que temos, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que nos dê a segurança, o conforto, o consolo, nos dê o fortalecimento necessário para enfrentarmos as aflições da vida. Ó Deus, nessas horas em que todos nós estamos isolados no contexto das nossas casas, é o Senhor que vai consolar, é o Senhor que vai confortar, é o Senhor que vai encorajar, tudo isso mediante a obra do Teu Santo Espírito. E é o Senhor também que vai mudar corações de pedra em corações de carne. Ó Deus, faz a Tua obra, somos apenas instrumentos, quem opera é o Senhor. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não se sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ó Deus, que o Teu vento sopre nas casas que hoje a palavra está sendo pregada, onde vidas estão ouvindo a mensagem do Senhor. E sopre sobre eles, ó Deus, esse sopro bendito, maravilhoso do Teu Santo Espírito, trazendo vida, trazendo graça, trazendo salvação. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos.